Não é no Jundiaí, não. Meu maior crescimento é nos bairros mais distantes. Temos visitado diariamente vários bairros. Conhecemos a realidade de vários bairros. Ontem, por exemplo, para quem acompanha meu Facebook, eu gostaria de agradecer todos aqueles que nos acompanham. Ontem, 7 horas da noite, eu estava no Promissão, fazendo uma reunião em um bairro onde nos documentos da prefeitura consta como asfaltado, mas lá não tem, só tem a rua do ônibus que é asfaltada. Certo? Saí de lá, fui para o Industrial, onde todo mundo reclamando da questão da saúde, da questão da segurança. Fiz uma bela reunião lá no Promissão com o Leopoldo, fiz uma bela reunião lá no Industrial com o Leandrinho, saí de lá, ainda fui para Alexandrina, fiz outra grande reunião com o Gleib, que é uma pessoa que tem dado uma força muito grande. Hoje nós temos agenda com vários outros candidatos. Roberto, você é empresário, até se apresenta como Roberto Duório, né, nome que liga ao seu empreendimento, é do setor educacional. Experiência com gestão pública, né? Dirigir uma prefeitura que é um órgão público diferente da iniciativa privada. O que você vai levar do empresário Roberto, caso seja eleito? Bem, Márcio, essa pergunta eu acho que é a pergunta mais antiga da política. Toda vez que tem um empresário, a pergunta é, mas você sabe que na gestão pública é diferente. Eu vou inverter. Por que tem que ser diferente? Tem que ser diferente só por causa do tamanho. Porque o empresário preza pela boa utilização do dinheiro. O poder público também deve se prezar pela boa utilização do dinheiro. O empresário preza por manter contas enxutas. Na prefeitura também, o gestor tem que pensar nas contas enxutas. O empresário pensa sempre em modernizar a sua empresa. O prefeito também tem que pensar em modernizar a prefeitura. Então, sinceramente, eu não vejo grandes diferenças. Não vejo grandes diferenças. Por que tem que ser diferente? Uma empresa privada, outra empresa pública. É claro que a legislação é um pouco diferente, a forma com que você vai trabalhar é um pouco diferente. Na empresa pública é um pouco mais engessado. Mas o objetivo final tem que ser o mesmo. Uma empresa bem administrada. A prefeitura é uma empresa bem administrada. Ela tem receita, ela tem despesas, isso aí tem que fechar no final. Então nós pretendemos, caso a população entenda que a gente seja o melhor para a cidade de Anápolis, a gente pretende modernizar a prefeitura. Nós pretendemos desburocratizar a prefeitura. Nós pretendemos normatizar a prefeitura. Uma das primeiras coisas que eu e o pastor Márcio vamos fazer é a implantação do SEI. Implantação do SEI. Vou falar aqui agora, porque depois, quando aparecer nos programas de televisão, mais uma vez, saímos na frente, porque as ideias são inovadoras. Por isso que a nossa coligação chama-se Competência para Inovar. O que é a implantação do SEI, caros ouvintes da Rádio Imprensa? É a implantação do Sistema Eletrônico de Informação. Todos os processos jurídicos, hoje, eles já não são impressos mais. São 100% online com assinatura digital. Você sabia que a prefeitura gasta milhões com aluguel de impressora, com a compra de toner, com a compra de papel? Então, olha só, a implantação do SEI, Sistema Eletrônico de Informação, que digitaliza todos os documentos da prefeitura, além de modernizar, gera uma economia monstruosa. Sabe quanto é que custa o Sistema Eletrônico de Informação, Márcio? Não sabe? Não custa nada. Porque foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e está à disposição dos órgãos públicos. Não custa nada. Agora, mais do que uma economia financeira, quando você informatiza, quando você digitaliza, quando você trabalha tudo através de sistema de informação, você desburocratiza. Ninguém vai sentar mais em cima do seu processo. Ninguém vai falar que sumiu o seu processo dentro da prefeitura ou que não está conseguindo achar o seu processo dentro da prefeitura. Quando tem um sistema online, você consegue acompanhar que dia que chegou na mão do fulano. Ele tem quantos dias para despachar? Ele tem 5 dias para despachar? Quando der no 6º dia, a tela fica vermelha, na frente do gestor. Fulano tinha um processo que ele tinha que ter despachado em 5 dias e ele não despachou. Diminuindo a desburocratização, diminui também a corrupção e melhora a utilização do dinheiro público.
É isso que nós vamos fazer. A modernização, a implementação do sistema eletrônico de informação começou onde? Nas empresas privadas. E foi para onde? Para a empresa pública. Então, muita coisa dá certo. Muita coisa dá certo. Nós não precisamos fazer loucura. Nós não vamos fazer loucura. Nós somos extremamente preparados para isso. Eu estive em Brasília, e apesar do curto prazo de tempo que estive em Brasília, tive assim um aprendizado monstruoso, devido ao intensivo que fiz, o contato que fiz com o TCU, com a AGU, entendeu? A respeito da 8666, que trabalha as licitações. Então nós temos uma experiência na parte pública e temos experiência na parte privada. O que nós pretendemos fazer é isso, com muita sabedoria, muita tranquilidade. Tem muita gente aí agora que começa a fazer terror. Porque enquanto o Roberto estava lá com 0,8, não precisava fazer terror. Agora vamos dizer o seguinte, olha, ele vai enxugar a prefeitura, vai pôr todo mundo na rua. Isso não existe. Isso não existe. Um dos maiores problemas que nós temos hoje chama-se desemprego. O prefeito que entra e vai pôr todo mundo na rua, como? Ele vai terminar de arrebentar com a cidade? Ele não pode fazer isso. Nós temos que, quando eu digo que nós temos que enxugar a máquina pública, eu não estou falando que necessariamente a gente tem que ir cortando, demitindo todo mundo, não. Se tiver alguém que não trabalha, isso aí com certeza nós vamos demitir no primeiro dia. Se tiver excesso, com certeza nós temos que cortar. Mas aquele trabalhador que está todo dia na prefeitura, que trabalha, que cumpre sua função, esse trabalhador ele pode ficar tranquilo, mas assim como eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial a todos os professores de Anápolis, porque eles são responsáveis também por esse crescimento. Eu fico assim, eu acho engraçado quando um gestor vai e fala, olha, professor na minha cidade ganha muito bem. Isso não é vantagem, não. Isso é obrigação. Isso é obrigação, o professor ganhar bem. Todo tanto que você pagar para um professor vai ser pouco. Essa é a grande verdade. E os professores vão ter um prefeito, caso eu seja eleito, que vai brigar por seus direitos e que vai fazer uma gestão moderna e enxuta para cada vez mais poder valorizar o professor. Eles podem ter certeza disso. Porque a minha vida foi construída como professor e eu conheço bem. E a minha vida não foi construída, Márcio, em cima de sendo professor de escola privada, não. Comecei na escola pública. Dei aula no Colégio Estadual Major Oscar Alvéolo, em Goiânia. Então, os professores, fica aqui o meu agradecimento a todos os professores e fica aqui um abraço muito grande a todos eles e que eles possam ficar tranquilos. Eles têm um parceiro, entendeu? E aí eu vejo os professores muito parcelaram o aumento dos professores em 10 vezes. Mas espera aí, se não tem dinheiro para pagar o aumento dos professores, aí tem dinheiro para pegar financiamento para fazer viaduto? Eu não sou contra a expansão e a mobilidade urbana, não. Acho que tem que acontecer. Mas tem que ser mais bem estudado, hein? Tem que ser mais bem preparado o terreno para saber se é isso mesmo. E aí ontem, acompanhando os jornais, aí a empresa que estava construindo a Câmara Municipal abandonou o projeto. A Câmara não devia ser construída ali, começa daí. O local é péssimo para você construir uma Câmara Municipal. Aquilo ali é uma praça, e tinha que continuar sendo uma praça. Trânsito ruim, estacionamento pior ainda, e fizeram uma construção de uma Câmara top de caixa. Ah, mas você não pode falar que foi correndo. Não só posso, como está provado. A obra ela foi tão a toque de caixa, tão corrido, não sei por qual motivo, precisava se fazer tão rapidamente, que não casaram o projeto arquitetônico com o projeto de execução. Ué. Agora a empresa abandonou a obra, porque disse que o projeto arquitetônico não casa com o projeto de execução e que com o dinheiro que for orçado, não dá para terminar a obra. Ou seja, meus amigos ouvintes da Rádio Imprensa, estão transformando a nossa cidade em um cemitério de obras. Que eu nunca vi tanta obra parada. Eu nunca vi tanta obra que não termina. É estádio Jonas Duarte, inclusive, que nós colocamos um aporte grande de dinheiro ali para terminar o anel. Entendeu? Estádio Jonas Duarte, Câmara Municipal, anel viário, aeroporto de cargas, centro de convenções, presídio. Que isso? Estão brincando com a nossa cidade. Anápolis não pode aceitar isso mais não, Márcio.
Candidato Roberto, em cadeia conosco está a Rádio Provisão FM, lá o colega William Rocha é quem faz a pergunta para o senhor agora. William, bom dia. Bom dia, Márcio Souza e colegas. Bom dia, candidato. Candidato, Anápolis tem aguardado na fila pelo menos de 5 a 5 mil crianças uma vaga nas creches públicas da cidade. Eu gostaria de saber do candidato se o senhor tem um plano para atender estas mães desesperadas, essas crianças, se caso o senhor for eleito. E se tiver, que projeto é esse? Eu gostaria de agradecer a pergunta do William e dizer que é o seguinte: nós temos projeto, sabemos que tem aí cerca de 4 mil crianças sem vagas na creche, mas nós vamos trabalhar um pouco diferente. Dizem que foram construídas aí 14 creches nos últimos anos na cidade de Anápolis. E foram construídas 14 creches. Só que no meu modo de trabalhar, nós construiríamos no mínimo 28. Por quê, Roberto? Bem, a prefeitura tem a área, certo? A prefeitura tem a verba. Só que tem uma coisa que tem que ser feito. A prefeitura precisa trabalhar no modelo de parcerias. Nós temos que voltar a fazer parcerias com as igrejas, com as sociedades organizadas. Eu pergunto a você, Márcio. Você chega em um bairro, ontem eu fiz essa pergunta ontem à noite lá no Promissão. Eles todos colocando que estavam precisando de uma creche. Eu perguntei, o bairro já tem uma igreja? Tem, uma igreja boa, uma igreja grande. A prefeitura tem área? Óbvio que tem, porque todo loteamento retira a área da prefeitura. Bem, se a prefeitura então conseguisse o material, a população estaria disposta a construir sua própria creche? Tem a mão de obra? Tem, teria a mão de obra e seria gratuita. Então, com a área da prefeitura, com o material e a mão de obra em alguns bairros, a gente consegue fazer várias creches e consegue administrar um custo muito mais baixo fazendo parcerias com as igrejas. Fazendo parcerias com as igrejas. Nós temos que buscar parcerias. Nós temos que buscar uma gestão. O quê? Nós temos que buscar uma gestão mais barata. Eu estou falando muito em baratear a gestão, em enxugar a gestão, mas eu não acho que isso seja 100% a solução. Nós precisamos aumentar a arrecadação. E vai um dado aí para os nossos ouvintes. Os grãos que são produzidos aqui no estado de Goiás, os grãos que vêm ali da região do Mato Grosso, do sul de Minas, primeiro você colhe o grão, depois você coloca em cima do caminhão. Aí você tem a primeira tombagem, que é tirar do caminhão e colocar em alguma coisa. Onde essa tombagem for feita, vai ser recolhido o imposto, certo? Você sabe o que eu descobri há cerca de 15, 20 dias em Brasília? A Anápolis estava engolindo mosca e mais uma vez perdendo um grande negócio. A zona onde seria feita a tombagem na ferrovia Norte-Sul, Márcio, estava sendo pleiteada e praticamente quase que fechado pela cidade de Santa Helena. Ou seja, a ferrovia Norte-Sul corta a nossa cidade é a cidade mais bem localizada e vamos perder o negócio para Santa Helena. É isso. Será que já não chega perder fábrica de carros para Catalão, fábrica de motores para Goianésia, fábrica de cerveja para Aparecida de Goiânia, tantas outras que não chegaram na nossa cidade? Agora também vamos perder isso? Nós vamos ficar escutando até quando? Que vai, não, olha, tem o DAIA, mas o DAIA não tem área. Não, vai ter um DAIA 2. A população precisa saber. Não podemos mentir para a população. Não se pode mais. Isso não é aceitável. A população precisa saber que o DAIA 2 até hoje não pagaram nem a área. Como é que vai ter DAIA 2? Quantos centros industriais e comerciais e empresariais que a Aparecida de Goiânia fez nos últimos 4 anos? Anápolis tem 2 anos ou 3 anos que eu escuto que vai ser liberado um e não consegue liberar. Que burocracia é essa que trava a cidade? Márcio, tem pai de família espalhado por toda a Anápolis desempregado. Porque Anápolis era uma máquina de produzir emprego. Anápolis produzia em média 3 mil novos postos de trabalho por ano. Sabe o que aconteceu no ano passado? Não estagnou não, inverteu. Nós perdemos aproximadamente 800 vagas de trabalho formal.
Sabe o que aconteceu no mês de junho? Dados oficiais do Ministério do Trabalho. Sabe o que aconteceu no mês de junho, caros ouvintes? Nós batemos o recorde de perda de vaga formal que existia desde a época que a Vicunha fechou. Nós perdemos 600 vagas em um único mês. Só no mês de junho nós perdemos 600 vagas de emprego formal. Eu tenho dito que Anápolis não é e nunca vai ser, e com muito orgulho eu digo isso, que ela não é e nunca vai ser uma cidade de rico. Anápolis é uma cidade de trabalhadores. Eu cheguei aqui para trabalhar, você para trabalhar, todos que nós conhecemos, nós somos trabalhadores. Em uma cidade de trabalhadores não pode faltar emprego. Não pode faltar emprego. Emprego seria o carro-chefe, né, desse programa de governo? Nosso programa não tem carro-chefe. O nosso programa tem gestão moderna e inovadora para todas as áreas. Porque não adianta você definir qual vai ser seu carro-chefe, porque você vai cobrir a cabeça e descobrir o pé. Então nós vamos olhar com carinho e com responsabilidade para todas as áreas. O emprego hoje é um grave problema na cidade de Anápolis? É, com certeza. Mas nós temos, por exemplo, a saúde. Outras prioridades. Candidatos, está comigo a jornalista Blenda Maraíza, é parceira nossa aqui no Jornalismo Imprensa, e é ela quem faz a pergunta agora. Blenda, bom dia. Bom dia, Márcio Souza. Bom dia, você ouvinte da Rádio Imprensa e também da Rádio Provisão FM. Aqui é a jornalista Blenda Maraíza e trago a minha pergunta ao candidato que participa aí com você no estúdio. Qual a sua proposta, caso o senhor seja eleito, para a questão da falta de estacionamento no centro de Anápolis? Uma pergunta muito pertinente da minha querida amiga Blenda. Bem, caros ouvintes da Rádio Imprensa, nós temos um problema sério no centro de Anápolis. Mas vocês acham que esse problema é só para o consumidor? Não é não. Se você passar perguntando para o comerciante se ele está feliz, ele também não está não. Não tem como você expulsar as pessoas dali. O que falta? Acabei de citar. O que falta é a gente incentivar a criação dos centros industriais e comerciais em áreas propícias, para que esses empresários possam, através de incentivos, estarem saindo do centro e indo para um local onde vai aumentar sua venda. Deixa eu te contar uma coisa, caro ouvinte da Rádio Imprensa. Vocês acham que os empresários que ali estão, se tivesse condição de sair, já não teria feito? Vários saíram. Vários saíram. Os maiores saíram. O comerciante que ali está, ele sabe que ele perde venda a partir do momento que ele coloca lá uma pilha de material na própria calçada. Ele sabe que ele perde venda porque muita gente fala, não vou nem no centro da cidade, não tem estacionamento. Então isso aí, você resolve de que forma? Você resolve incentivando essa mudança, incentivando a mobilidade. Sem incentivo, Márcio, ninguém vai sair dali não. E a força, ninguém vai tirar também. Então se você quer, você tem que planejar e você tem que executar com muita sabedoria. Então o segredo para você melhorar o trânsito, o estacionamento e o comércio do centro da cidade é a implantação dos centros comerciais e industriais. De tal forma que você vai criar polos. Você vai criar polos. E aí, naturalmente, esses comerciantes eles vão querer sair do centro. Porque eu te pergunto, se você tem uma empresa, você aí que nos ouve, se você tem uma empresa e você vende X sem estacionamento, se a prefeitura te der a possibilidade e diminuir os impostos para que você mude para um outro local, onde você passa a ter estacionamento, o que acontece com as suas vendas? As suas vendas aumentam e você paga menos imposto. Então nós precisamos trabalhar com inteligência. É isso que nós propomos. Candidato, a pergunta agora será feita pelo colega, o repórter Tiago Santos. Sim, Tiago. Quero cumprimentar o candidato Roberto Duório. A minha pergunta é sobre a educação. O senhor que é um empresário da área educacional, qual que é o projeto do senhor para a educação aqui em Anápolis? E outra pergunta também, candidato, sobre a área da segurança pública. Sabemos que é de responsabilidade do governo do Estado, mas tem algum projeto para essa área também? Tiaguinho, é um prazer estar respondendo a sua pergunta. Você que é um parceiro aí das antigas aqui, né? Eu vou só se me permita, fazer uma correção. Eu não concordo que segurança pública é uma obrigação do Estado. Sim. A lei diz que a segurança pública é obrigação do Estado, mas ele não define se é Estado geográfico ou se é Estado político. Porque nós podemos entender também a prefeitura como um governo.
Então, falar que a segurança é obrigação do Estado é até irresponsabilidade e é se furtar a debater aquilo. Como é que eu vou falar que a segurança é única e exclusivamente responsabilidade do Estado se quem sofre são os moradores da minha cidade? Então a cidade tem que participar ativamente. Vou começar pela segurança. Certo? 3 pontos. Nós precisamos e nós vamos colocar para funcionar a nossa Guarda Municipal. Nós vamos colocar para funcionar a Guarda Municipal. É viável? É viável. É viável. Com certeza. Porque você tem que parar para pensar o seguinte: com esse alto índice de assalto, com esse alto índice de violência, quem é que paga o tratamento da pessoa quando ela é ferida? É o governo. É o governo. Se você tem segurança, Márcio, você diminui N coisas no que diz respeito ao custo. Então nós precisamos instalar a Guarda Municipal de uma forma rápida. Para isso nós vamos buscar aumentar a arrecadação e vamos modernizar a prefeitura, fazendo com que sobre dinheiro para isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós temos um projeto onde nós vamos pegar o GGIM, que foi criado com o objetivo de melhorar a segurança da nossa cidade e que está sendo transformado em uma indústria de multa, certo? 2 pontos. Nós vamos pegar o GGIM, vamos trocar as câmeras que foram compras, porque elas têm visão 100% perfeita durante o dia, mas à noite não são boas, porque quando foram comprar economizaram isso aí, na compra dessas câmeras. Então nós vamos interligar o sistema de câmeras das empresas, o sistema de câmeras de residências, com o sistema de câmeras da prefeitura. De que forma, Roberto? Nós vamos dar incentivo. Nós vamos dar incentivo. O que não falta hoje em Anápolis são belos sistemas de câmeras em empresas e em residências. Por que nós não podemos interligar isso tudo online? Isso é a coisa mais simples do mundo. A coisa mais simples do mundo. E de que forma, Roberto? Nós vamos dar incentivo. O empresário que investir no sistema de câmera e aderir ao nosso projeto, que é o quê? A interligação de várias câmeras, ele vai ter um desconto no seu imposto. É natural. E você vai conseguir combater mais a questão da violência. Agora, como é que estamos se discutindo violência na nossa cidade quando o básico não é feito? E o tanto de ruas mal iluminadas, o tanto de ruas com lâmpadas queimadas que nós temos na nossa cidade? Isso aí também é segurança. Isso aí também é segurança. Isso aí é aumentar o campo de ação dos bandidos. O bandido não fica debaixo de um poste que está funcionando. O bandido não fica abordando as pessoas em locais bem iluminados. Ele procura oportunidade. Então nós pretendemos, assim que as lâmpadas forem queimando, substituí-las imediatamente e só fazer a substituição por lâmpadas LED. Primeiro, porque melhora a questão da segurança. E segundo, porque é 80% mais econômico. Então isso é fazer uma gestão moderna. A questão da educação, Tiaguinho. A educação, no nosso país, ela coloca a responsabilidade de educar 100% nas costas dos professores. Eu estou falando agora não como candidato, estou falando como professor. 100% da responsabilidade é nossa. Se o aluno vai bem, nossa, o governo é muito bom. Se o aluno vai mal, olha, o professor não deu conta de ensinar. Começa a injustiça, começa daí. Quando vai bem, o governo é fantástico. Quando vai mal, o professor não deu conta de ensinar. Se o aluno passa de ano, parabéns, ele passou de ano. Se ele reprova, a culpa é do professor. O professor, ele não foge a essa responsabilidade. Nós já estamos acostumados com isso. Mas o professor, ele precisa de um salário digno, ele precisa de um plano de carreira que seja colocado em prática, ele precisa que o seu aumento seja dado na época certa e ele precisa de condições de trabalho. Nós precisamos melhorar as estruturas que nós temos aí. Nós temos que implantar sistema audiovisual nas salas de aula, porque isso facilita muito o trabalho do professor e isso aumenta muito o aprendizado. Só para vocês poderem ter noção, a primeira escola do país 100% digitalizada
é a minha. Lá os alunos não trabalham nem com livros físicos mais, 100% com tablet. Então nós precisamos melhorar essa questão da estrutura para os professores, precisamos reformar as salas de aula, precisamos investir em recursos audiovisuais. Precisamos ampliar o sistema de acompanhamento psicológico dos pais. Dos pais, Márcio. Dos alunos, mas também dos pais. Porque tudo que acontece de errado em uma residência, quando você tem pais que possivelmente estão enfrentando algum problema em sua residência, isso aí atinge diretamente o filho. E aí o filho perde o prazer por estudar. E aí a responsabilidade dele não estar estudando passa a ser de quem? Do professor. Então o município precisa também ter a responsabilidade social de estar detectando isso. Não simplesmente falando, não, se a grande maioria dos alunos dessa sala não conseguiram obter resultado, não, o professor é ruim, troca o professor. Não é verdade. Não é verdade. O professor, ele tenta dar conta de tudo. O professor, ele tenta ser o professor que ele já é. O professor, ele é um pouquinho. Acaba sendo um pouquinho de pai, de mãe, de avó, de amigo dessa criança. Mas ele precisa ser auxiliado em tudo isso. Então, a nossa valorização no que diz respeito aos professores, tem a questão financeira? Tem. E nós vamos defender isso aí durante os 4 anos. Mas também tem a questão do atendimento e tem a questão do acompanhamento juntamente com a melhoria das infraestruturas que nós temos aí no município. Roberto, no começo da nossa entrevista, você começou falando aqui da questão do saneamento. Eu recebo aqui uma informação de que hoje muitos bairros em Anápolis amanheceram sem água e sem um comunicado por parte da empresa que presta o serviço. A municipalização da água é o caminho? Em sendo eleito, né, você agiria nesse sentido em quanto tempo? Seria uma das prioridades? Márcio, eu fui o primeiro, né, candidato que preguei isso aí, a questão da municipalização da água. Agora eu vou aproveitar aqui a oportunidade de estar falando com os ouvintes da Rádio Imprensa e vou explicar como é que ela tem que ser feita. Porque vários copiaram e falaram, o caminho é municipalizar. Mas vamos lá. Por quê? Primeiro porque a Saneago é uma empresa altamente endividada, sem crédito no mercado financeiro e que já assumiu que não tem condição. Essa é a realidade da Saneago, que não tem condição de fazer os investimentos. Isso aí a Saneago não esconde ninguém, que não tem condição, tanto é que não faz. Certo? Municipalizar a água. Se o secretário municipal diz que a prefeitura passa por sérias dificuldades financeiras e a Saneago também passa por sérias dificuldades financeiras, você só municipalizar a água não resolve. Você está pegando uma empresa endividada e está passando para outra. Você está pegando um serviço que está sendo prestado por uma empresa altamente endividada e está passando para outra que está com dificuldade financeira. O grande segredo não é esse, Marcelo. Nós temos que separar o abastecimento de água e esgoto. De que forma? O esgoto, porque hoje tanto o esgoto quanto a água é terceirizada. A Saneago é uma terceirizada. Ela não é do município, é uma terceirizada. Né? Nós vamos separar. O esgoto nós vamos manter terceirizado. E aí nós vamos promover uma concorrência pública do esgoto. Quando você faz uma concorrência pública, para os ouvintes poderem entender, as empresas que querem prestar o serviço de esgoto na nossa cidade, elas começam a dar lances cada vez maiores, até que o maior lance ganhe a oportunidade de prestar o serviço para a nossa cidade. Certo? A empresa que ganhar o direito de prestar o serviço de esgoto, ela vai fazer um aporte financeiro, como a Urban acabou de fazer na prefeitura. Como a Urban acabou de fazer. Com o dinheiro desse aporte financeiro da concorrência pública do esgoto, aí sim nós vamos ter dinheiro para fazer a primeira estação de captação de água em Anápolis e aí nós vamos municipalizar o sistema de água. Então o segredo, dá para municipalizar a água? Dá, e nós vamos fazer. Mas com qual dinheiro? Com o dinheiro da concorrência pública do esgoto. Eu fico muito triste quando eu vejo os políticos profissionais, que há muito tempo têm votos na cidade de Anápolis, falar, não, agora eu vou olhar para Anápolis. Por que não olhou? Já tem gente aí que tem mais de 20 anos que está no cenário político estadual e federal, vai olhar agora.
Vai arrumar dinheiro agora? Para vocês verem o que é o modelo de nova política.